Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a liturgia de hoje nos ensina a fazer discernimento entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. A dar a Deus o que lhe é de direito e a dar aos outros aquilo que aos outros pertence. Na vida devemos discernir sempre, porque nem tudo aquilo que parece ser é de fato como se apresenta para nós. Esse ensinamento vem muito claro na primeira leitura que nós acabamos de escutar, extraída do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías vai narrar como Deus se serviu de um pagão para derramar sua graça sobre o povo eleito. O povo de Deus tinha deixado de escutar a voz de Deus para confiar nas propostas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só que Nabucodonosor estava interessado nos bens materiais que Jerusalém possuía. E na primeira oportunidade que teve, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, levou tudo para a Babilônia, inclusive levou o povo escravo. E ali o povo estava padecendo dura escravidão por anos a fios. Deus, depois de um tempo, para que o povo entendesse o mal que tinha cometido, vai conceder ao povo a graça da libertação. E vai fazer isso não por meio do povo eleito, mas vai usar um pagão para derramar sobre aquele povo a sua graça. Então escolhe Ciro, que era o rei da Babilônia naquele tempo, o rei da Pérsia, melhor dizendo, para libertar o povo que estava escravo. E aqui a gente tem de Deus um rico ensinamento. Às vezes, de onde a gente menos espera, é que vem a graça. E isso serve também para quebrar alguns paradigmas que existem em nossa cabeça. Às vezes a gente está tão encegueirado com as coisas da nossa religião e tomando tanto ao pé da letra de forma farisaica, que a gente esquece que Deus, Ele é onipotente, e o seu amor era para com todos, e não apenas para alguns. Por isso aqueles que estão fora daquele reduto que pertencemos, também pode receber a graça divina. E às vezes a gente se esquece disso, e até nega isso. Quantas vezes a gente não acha que naquela outra religião não tem graça nenhuma de Deus? Que naquela outra forma de expressar a fé não existe a presença do divino? É uma maneira errada de pensar. É claro que a gente não pode equiparar. Temos sim uma diferença. Temos dentro da nossa fé a revelação do verbo divino, que muda de figura todas as coisas. Mas não é por isso que nas outras religiões não existem traços de Deus, pegadas do divino. Aliás, o Concílio Vaticano II, numa de suas constituições, vai dizer: há semente do verbo em todas as religiões. Há semente do verbo em todas as religiões. E por isso, então, há a graça de Deus também nas outras pessoas, nas outras maneiras de expressar a sua fé. É claro que para percebermos a diferença e a grandeza que existe dentro do nosso credo, é preciso o aprofundamento da fé, participação, adesão a Cristo. Deus, Ele vai usar de Ciro para manifestar a sua graça. E aqui a gente volta ao princípio desta homilia. Diante das realidades que a vida nos apresentam, é necessário ter justo discernimento
para não julgarmos errado as coisas. Às vezes não parece ser coisa de Deus, mas se vamos ao fundo, encontramos as pegadas do divino ali. Mas é necessário ter olhos atentos, coração aberto e ouvido também, atento àquilo que Deus está nos falando através das coisas e das pessoas. Como também pode existir coisas com roupas de bondade, mas ser somente hipocrisia por parte das pessoas. Quantas coisas se nos apresentam como sendo aparentemente boas, mas no fundo, tem uma maldade intrínseca nela. Diante dessas coisas, devemos ter justo discernimento. Esse ensinamento que o Evangelho nos traz hoje, coroa esse princípio de homilia que estou fazendo. Ele é preparado por essa primeira leitura, que nós acabamos de ouvir a explicação. Mas condensa em si uma profundidade ainda maior. Aqui, no relato evangélico de hoje, a gente vê com clareza o ensinamento que a liturgia quer nos transmitir. De na vida termos olhos abertos para discernirmos entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Jesus aqui, ele está no meio das autoridades e de uma grande multidão. As autoridades mandam os herodianos para fazer uma pergunta a Jesus. Os herodianos começam a interpelar Jesus, fazendo elogios à sua pessoa. Sabemos que tu és um mestre, conhecedor da verdade, justo, que sabe distinguir as coisas. Então queremos saber de você, que é esse grande mestre, é lícito ou não pagar o imposto a César? É uma pergunta maliciosa, porque a intenção deles era pegar Jesus em alguma fraqueza, em alguma palavra que fosse para eles duvidosa, e então eles levar Jesus à condenação e à prisão. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar o imposto a César, ele poderia ser preso pelas autoridades como contraventor, um subversivo, aquele que estava influenciando o povo a desobedecer à lei do Estado. E se ele dissesse que era justo pagar o imposto, ele estaria indo em contrário ao pensamento judeu, que achava uma aberração ter que devolver a César impostos, já que para eles já se devolvia o dízimo a Deus. César colocava-se no meio do povo como Deus. Eles não queriam abraçar aquela autoridade que se impunha. Por isso, se Jesus dissesse, não é justo pagar, estaria indo contra o Estado romano. Se dissesse, é justo pagar, estaria contrariando aquilo que era ditado pela fé judaica. Aqui Jesus se encontra naquela situação que a linguagem popular diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É uma pergunta que parece não ter saída. É um beco sem saída, a pergunta que fazem a Jesus. A malícia sempre age dessa forma. Primeiro, tentando cegar as pessoas. E muitas vezes a cegueira vem pelos elogios. Se a gente quer enfraquecer uma pessoa, que a gente quer dobrar, ao invés da gente enfrentar aquela pessoa, primeiro a gente tece elogios, para que a pessoa se envaideça,
se encha de orgulho. O coração envaidecido e orgulhoso acaba ficando cego, enxergando somente a si mesmo e não percebendo a situação que nos rodeia. É por isso que eles começam elogiando Jesus. Às vezes, gente, não estou querendo colocar maldade na cabeça de vocês, mas às vezes, diante daqueles elogios grandes, é bom que cada um se pergunte: qual é o motivo do elogio? Eu estou merecendo mesmo? Ou estão querendo me dobrar? Porque às vezes o elogio pode ser sincero, pode ser a manifestação do amor, do carinho, mas às vezes pode ser um tipo de bajulação para obter outras coisas. E por isso também vale o justo discernimento. Deus, ele pode contrariar a lógica humana e fazer brotar o bem até mesmo das situações mais desastrosas. Vale ter o discernimento na vida. Por isso tudo deve ser analisado e não julgado de antemão com preconceitos. De onde menos se espera, a graça pode acontecer. Se fecharmos o nosso coração para determinadas realidades, podemos deixar passar a graça divina por nós, sem que a percebamos. Diante das situações complicadas, antes de tomar qualquer atitude, vale pensar, discernir, pedir a iluminação divina, para então decidir. É isso que Jesus faz. Ele analisa a situação que lhe é imposta. E ele não responde à pergunta, mas responde ao pensamento. Ele sabia dos pensamentos dos corações maldosos. E é por isso que ele vai dizer: hipócritas. A pessoa hipócrita é aquela que se manifesta de uma forma, mas por dentro é outra, completamente diferente. Àquela bajulação do início, Jesus responde com a realidade, com a verdade. Hipócrita. Estão querendo me armar uma armadilha. Pois bem, mostra-me a moeda, para que eu a veja. Na moeda tinha impresso o retrato de César. Então Jesus vai dar a mais formidável de todas as respostas. Ele vai dizer: de quem é o retrato que está na moeda? Então são aquelas pessoas maldosas que estavam querendo lhe pegar em flagrante, que vão responder: a figura é de César. E Jesus diz: então dai a César o que é de César. Mas não para aí. Ele continua a sua resposta, ele diz: e dai a Deus o que é de Deus. É aquilo que César merecia, e somente aquilo que lhe estava reservado. O poder terreno. O valor das coisas materiais. E isso qualquer pessoa pode ter. Aliás, todo mundo tem direito a ter o necessário. Os bens para sobreviver. E César, direito tinha, porque estava sendo reconhecido também pelas autoridades. Porque as autoridades judaicas não queriam pagar o tributo, não queriam pagar o imposto, mas usava a moeda romana para os seus próprios negócios. Se eles utilizavam de um bem que vinha de uma terra estrangeira e que pertencia, segundo eles, a um poder tirano, por que então ele fazia uso desse poder e se beneficiava com ele? Às vezes a gente cai também nessa mesma lógica desastrosa. Às vezes a gente critica determinada situação, mas a gente às vezes mesmo usufrui delas. Quantas pessoas não ficam falando do uso indevido dos bens públicos?
dos roubos que se acontecem, fazem por aí. E quantas pessoas, elas mesmas voltam pedindo os favores para um bem particular. Não é fazer a mesma coisa que os judeus estavam fazendo? No que diz respeito à moeda romana? A gente fala o tempo todo do jeitinho brasileiro, que destrói as mentes e também tira a chance de alguns ter acesso a certos benefícios. Mas é que a gente precisar e a gente correr atrás do jeitinho para se beneficiar dele. Aqui Jesus diz: dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. O que é de César? De César são as coisas que passam, porque até o poder é passageiro. De César é o poder terreno, é a força tirana. Dai a ele o que é dele, é o ouro pertence a ele, para as suas maquinações, para a sua ostentação. Dai a ele o que é dele. Mas é disso que a gente precisa de fato? A nossa felicidade consiste naquilo que é de César? Não. Porque às vezes a gente tem tudo isso, mas não tem o necessário. Às vezes a gente tem a conta cheia de dinheiro, mas na hora que a gente precisa da saúde, tem remédio que não pode comprar a saúde. A gente pode comprar muitas coisas, o dinheiro pode nos servir muito, e como serve, mas não é tudo que ele compra. Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Em primeiro lugar, somos nós somos de Deus. A pessoa humana é de Deus. Somos nós que devemos nos entregar a Ele, em primeiro lugar, como oferta agradável. O nosso coração é de Deus, e por isso não pode se corromper, doando-se para os Césares da vida. Antes de entregar o nosso coração às coisas mundanas, devemos entregar o nosso coração àquele que é o verdadeiro dono dele. De Deus é o nosso louvor, é o nosso reconhecimento, é a nossa adoração. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que a gente tenha claro essas coisas. Porque o discernimento justo ou errado vai depender da realidade, da verdade que existe impressa na nossa consciência. E para conhecermos a verdade, é necessário aproximarmos-nos dela. E aqui a verdade não é um conceito. A verdade aqui é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Ele mesmo vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos conhecer Jesus, colocar no nosso coração as suas palavras, ter na memória os seus ensinamentos, para que diante dessas situações embaraçosas possamos descobrir as intenções de cada uma delas, desmascarar quando necessário for, mas também saber fazer a escolha correta entre aquilo que é verdadeiro e aquele bem que é somente aparente. A liturgia de hoje nos convida a fazermos escolhas acertadas, a cultivar as virtudes, a exemplo da segunda leitura que nós ouvimos. Quem cultiva as virtudes, dá sempre a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Dessa forma, gente, ninguém sai perdendo. Nem as coisas do mundo, nem o próprio Deus. E quando fazemos justos discernimentos na vida, a única coisa que acontece conosco é aquela sensação de dever cumprido.
é a sensação de felicidade, é a sensação que a Deus não estamos devendo. E se estamos devendo, Ele sabe como pagar. Como devemos pagar? É necessário termos justo discernimento, principalmente neste tempo de campanha eleitoral. Porque são muitos os bens que nos são apresentados. É necessário que a gente os conheça para fazermos a escolha certa. Para depois não estarmos aí nos lamentando como o povo que estava escravo na Babilônia. Tinha feito a escolha errada e depois ficava se lastimando, chorando junto às margens do rio da Babilônia. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça do seu Espírito, que nos inspire palavras certas, que tire do nosso coração o preconceito, para que possamos ver a verdade como a verdade é, e assim discernir sempre entre o melhor, aquilo que pertence a Deus, aquilo que pode encher a nossa vida de amor e de alegria. Nesses 412 anos de existência de nossa paróquia, é sempre isso que brota deste púlpito. A palavra de Deus que ilumina, a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, a palavra de Deus que transforma o mundo. Que possamos, sempre na luz do Senhor, continuar a missão de levar Deus aos corações das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.